depois de um dia de intensa volatilidade, do sobe e desce do mercado natural desse momento do ano, típico desse momento do ano, os preços da soja encerraram a quarta-feira no vermelho na Bolsa de Chicago. Os preços perderam aí pouco mais forte nas posições mais próximas e terminaram o dia próximos da estabilidade nos vencimentos mais distantes já para o segundo semestre. Para a gente entender esse movimento e principalmente como isso chega para a realidade do produtor brasileiro, a gente convidou o Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, para estar conosco no fechamento do mercado nessa quarta-feira. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer receber você. Que dia para o mercado da soja? Era verde, era vermelho, só para quem tem coração forte, né? Boa tarde, Carla, é um prazer sempre falar com vocês e com a audiência do Notícias Agrícolas. Realmente, um dia marcado aí por bastante volatilidade. Volatilidade essa bem característica de um mercado que não está operando dentro dos fundamentos, né, Carla? E que está operando mais voltado realmente para questões mais técnicas, mais grafistas. A especulação segue ditando o tom aí das cotações de Chicago nesse momento. Então, essas variações muito rápidas num curto espaço de tempo pouco tem a ver com mudanças significativas nos fundamentos, pelo menos é o que se vê nesse momento, né, Carla? Cristiano, isso tende a continuar, o peso dessa análise mais técnica, mais financeira, ela tende a continuar ou aos poucos o mercado tende de fato a voltar aos seus fundamentos? Com certeza, Carla. Quando a gente olha em fundamentos de oferta, mais até do que fundamentos de demanda, agora a gente vive uma pressão maior do lado da oferta, né? Já que iniciamos a safra americana, temos uma safra já em amplo desenvolvimento aqui no Brasil, quando olhamos para o milho. E os fundamentos de oferta, eles não mudam rapidamente, né? A gente tem realmente, claro, notícias ali que mudam alguma perspectiva ou outra, mas a oferta ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, isso deve continuar, já que o mercado está com pouca munição especulativa até nesse momento. Então, você vê um começo de safra muito bom lá nos Estados Unidos, né, com mais de 90% plantado no milho, mais quase 80% já plantado na soja. Então, agora, a especulação se foca muito em clima, as variações dos próximos dias, mas, de forma geral, começa a prospectar o que pode acontecer lá na frente e não tem muito o que projetar além do clima nesse momento. Hoje, até falando um pouco mais sobre as variações de hoje, primeiro se começou especialmente ontem, né, com rumores mais incisivos sobre cancelamentos de compras, né, por parte da China. Hoje o que se fala já é algo até um pouco contrário disso, que a China estaria aproveitando esses movimentos de queda que se observaram nessas últimas semanas para até realizar novas compras de safra velha de milho lá nos Estados Unidos. Então, essas notícias da demanda indo e vindo da China também colocam aí algum apetite para o especulador para que essas movimentações ocorram. Mas ressalto aqui novamente, poucas são as mudanças significativas nos fundamentos do mercado, mesmo com essas quedas que observamos nesses últimos dias, né? Você trouxe essa questão da China, Cristiano, e desde a semana passada e mais fortemente essa semana, as notícias sobre a interferência do governo chinês no mercado de commodities também dominou aí parte do noticiário financeiro. Isso ajudou e tem ajudado a pressionar de fato não só a soja, mas as commodities de uma forma geral? Com certeza, com certeza. A gente sabe que informações vindas da China, até pela característica do governo deles, sempre são um pouco dúbias, né? Um pouco difícil de ter uma verificação bem firme, né? Então, assim, essas movimentações já começaram lá atrás com commodities minerais, né? Da diminuição de crédito para esse tipo de aquisição de commodities minerais. E agora chega aos grãos também, e com essa notícia de hoje, né? De que bancos aí estariam proibidos de oferecer produtos vinculados a commodities, né? Então isso tudo altera, sem dúvida, as perspectivas do mercado, principalmente quando a gente olha para curto prazo. Mas isso dificilmente altera os fundamentos. A produção é conhecida, né? Apesar das perdas que podem ocorrer, a gente sabe aonde está sendo produzido, a gente sabe até onde a produção pode chegar. É claro que as quebras ainda são indefinidas, mas a gente sabe com mais força os fundamentos do lado da oferta. E enquanto a demanda, a gente sabe que os produtos soja e milho são necessários e continuarão sendo. Então, é nisso que a gente tem que ficar mais focado nesse momento, e a paciência é sempre um bom tempero quando a gente vê o mercado
operando muito focado em especulação. Então, não é um momento de desespero, as baixas estão ocorrendo, elas são sim significativas, elas não estão se restringindo ao mercado financeiro, né, ao mercado em bolsa, já estão chegando sim ao mercado físico brasileiro, especialmente no milho, mas é um momento de paciência porque temos aí problemas pela frente quando falamos em oferta e temos uma demanda que segue muito firme, não tem como negar isso não. A gente via muita... A gente via, não, a gente tem visto muita incerteza em relação à demanda da China, embora a gente saiba que ela não pode ser reduzida e não deve ser reduzida por soja, porque por milho os sinais são muito claros da força da demanda chinesa, né, Cristiano? Mas em torno de todas as questões ligadas às margens de esmagamento, à suinocultura, a China dando sinais de preocupação, reduzindo a utilização de farelo de soja nas suas composições para alimentação animal. Isso trouxe muito questionamento em torno da demanda, mas aqui no Brasil segue muito forte, o que é natural para a demanda chinesa estar focada no mercado brasileiro agora, né? Isso também ajuda a pesar sobre Chicago ou isso já está entendido pelo mercado? Não, isso ajuda a pesar sim. E quando a gente olha para a demanda dos chineses aqui em solo brasileiro, especialmente pela nossa soja, a gente vê um primeiro semestre ainda de uma demanda muito firme, muito forte, com embarques já chegando aí a 33 milhões de toneladas no primeiro quadrimestre, né? Maio deve chegar aí a superar 15 milhões de toneladas embarcadas novamente, mas quando a gente projeta um pouco mais à frente, a gente vê que os compromissos de exportação que vinham crescendo agressivamente tiveram uma certa retração em alguns momentos nas últimas semanas. Porém, os chineses voltaram, especialmente na semana passada, a fazer novas grandes aquisições aqui no Brasil. Então, toda essa movimentação dos chineses, ela é natural, a demanda não é constante, né? Ela tem seus vai e vens. É importante ficar focado no resultado final, especialmente nas perspectivas de estoques, né? Que mostram que esses estoques, quando a gente olha também para os números internacionais, são estoques que continuarão apertados, continuarão em níveis baixos comparado ao dos últimos anos, mesmo que as safras sejam normais, a safra, especialmente dos Estados Unidos, seja normal. Então, quando a gente olha nessa perspectiva mais de longo prazo, a gente vê que o mercado ainda tem uma solidez muito forte, apesar dos altos e baixos que vêm ocorrendo. Outra coisa, cara, que é importante comentar é que essas notícias vindas da China, que adicionam mais especulação ao mercado, a China falando que se mostra preocupada com esse momento especulativo, tentando trazer um controle maior sobre essa especulação, mostra que apesar de eles estarem altamente comprados em soja aqui em território brasileiro, compraram muita soja dos Estados Unidos, compraram muito milho dos Estados Unidos, se eles estão preocupados com a especulação, é porque a demanda continuará grande, eles ainda vão precisar comprar muito produto. Então, se a preocupação deles é grande, é porque eles precisam comprar. E é claro que o jogo comercial ele é muito forte, né? Todo mundo quer comprar mais barato. Então, às vezes, adicionar um pouco de tempero especulativo, em alguns momentos, é favorável para quem está comprando. Não, com certeza. E a especulação e a volatilidade, elas são até saudáveis para o andamento dos preços, né, Cristiano? Desde que a gente saiba, né, como navegar nisso, tenha uma estratégia bem elaborada e que possa aproveitar esses momentos para surfar em algumas dessas especulações, é sim muito bem-vindo. O que não dá é para realmente apavorar com quedas de preços abruptas, né? E pensar sempre no médio prazo, pensar no seu negócio como um todo e desfocar do acerto no olho da mosca, né? Que é bem complicado, mas focar numa estratégia saudável para o negócio, vender em bons momentos, fazer suas boas médias e trabalhar com segurança e usando as ferramentas que o mercado especulativo também nos dá para trazer proteção, né? Cristiano, quando você fala dessa solidez do mercado, isso quer dizer que o mercado vai ter que voltar a patamares mais elevados para refletir melhor esse cenário apertado de oferta e demanda, ou o mercado vai se ajustar num outro intervalo de preços para ir aos poucos se equilibrando e se equalizando diante desse cenário que é conhecido de pouca oferta e demanda crescendo? Olha, cara, eu realmente acredito que o mercado está buscando uma realização nesse momento e a posição dos fundos, né, os fundos de gestão ativa, os fundos especulativos nos mostra isso, estavam muito comprados, né, em níveis muito fortes, vem liquidando essas posições,
mas a gente não teve grandes mudanças nos fundamentos até o momento que justifiquem o preço começar a operar em um patamar muito diferente do que se observou até agora. Então, eu acredito sim que essas quedas são passageiras e que daqui a pouco tempo o mercado pode voltar a reagir, especialmente se ainda for ajudado por notícias um pouco mais agravantes no caso da oferta. E quando eu falo em oferta, repito, volto à situação brasileira, né? A gente já sabe das perdas, a gente sabe os estados que estão mais afetados com perdas aqui no Brasil. O Mato Grosso, por exemplo, tem uma situação até um pouco melhor do que outros estados grandes produtores. A gente sabe que o Paraná está muito afetado, Goiás, Mato Grosso do Sul, mas isso vai se confirmar quando a colheita começar com mais intensidade. Então, é nesse momento que o mercado vai ter uma realização maior do que está acontecendo realmente do lado da oferta. Enquanto nos Estados Unidos, qualquer tempero aí de clima ruim vai ajudar essas altas se consolidarem. Porém, não é algo que a gente vê hoje. A safra por lá começou muito bem, as perspectivas de curto prazo para o clima são boas, então tudo isso ajuda a esse movimento de baixa a se consolidar. Porém, clima muda a toda hora. Não, sem dúvida. Cristiano, quando a gente olha para essa questão do milho, a gente traz as perdas que estão sendo contabilizadas aqui no Brasil, elas continuam refletindo no mercado internacional e há, de fato, uma preocupação justamente por conta desse entendimento de que a oferta global vai ser mais limitada, vai continuar limitada em função também dessas perdas que nós estamos registrando no Brasil e de uma oferta que não está concluída nos Estados Unidos? Sim, sim, o Brasil é, sem dúvida, um grande player, né, no mercado de milho. É claro que tem uma produção menos de um terço do que os Estados Unidos produz, mas os Estados Unidos, por consumirem muito do próprio milho que produzem, exportam um pouco mais aí de 80% do que a gente exporta. Então, olhando para o mercado internacional, o Brasil é um player muito importante. Se a gente sabe que dentro dos atuais preços de paridade de exportação e do que o mercado interno paga, o mercado interno está sendo favorecido. Então, se o Brasil produz menos, diminui-se a oferta de produto exportável. E isso, sem dúvida, reflete diretamente no mercado internacional. E é essa grande preocupação que ajudou a alimentar as altas, que foram observadas principalmente até aí o dia 7 de maio, quando o milho bateu picos, né? E depois o mercado já virou aquela coisa, já virou um pouco de informação velha, já se sabe que o Brasil vai ter quebras. Então, aquela velha história, né, que sempre os altistas têm que ser alimentados todo dia. Então, quando você tem uma diminuição naquelas notícias, naquele ímpeto altista, o mercado tende a dar uma realizada. Essas altas foram puxadas por fatores que hoje já se tornaram um pouco velhos. O mercado precisa de novos fatores para voltar a buscar novas altas. Mas hoje, olhando relação estoque-consumo, fundamentos de oferta e demanda, essas novas altas são sim esperadas. Tá. Cristiano, como é que a gente traz toda essa realidade, principalmente essa volatilidade, esse momento do mercado para o produtor brasileiro? Quando a gente fala primeiro de soja, a gente tem cerca de 70% da nossa safra 2021 para comercializar e a gente tem essa demanda que está ainda bastante concentrada aqui no Brasil. Para a safra 21-22, a gente tem bons preços também, mas o produtor um pouco mais cauteloso. O produtor ainda tem oportunidades interessantes pela frente, esse produtor que está segurando esse seu produto agora, justamente apostando nessa volatilidade e especulando um pouco mais, principalmente com o clima nos Estados Unidos? Sim, sim. Normalmente, olhando o mercado internacional, a gente busca picos mais no meio da safra americana, né? O mercado climático começa a se aquecer quando a gente se aproxima mais das fases reprodutivas da produção lá, que são os momentos em que o clima afeta mais a produção. Olhando aqui para o Brasil, o histórico nos mostra que o segundo semestre é um período do ano mais interessante para a comercialização, especialmente depois de agosto. É claro que o produtor já comercializou grande parte da sua safra 2021, ele ainda tem remanescentes. Essa comercialização feita especialmente depois da colheita garantiu boas margens e garantiu uma sustentabilidade para o negócio e até a possibilidade de ele segurar mais o grão um pouco mais à frente, mas vão chegando outros fatores, como a necessidade de liberar estoques para a entrada do milho. Então, tudo isso acaba forçando o produtor a entrar no mercado. Então, sim, hoje para a safra disponível, a gente vê perspectivas melhores lá na frente. É claro que aí o produtor vai ter que avaliar até quando ele consegue segurar esse produto, porque ainda podemos passar por um momento de quedas mais abruptas no curto prazo. E olhando para o milho,
O milho hoje, né, no Brasil, a nossa estimativa gira em torno de um milho já 50% comercializado, porque lembrando que o Mato Grosso pesa muito, né, sobre a produção nacional. O Mato Grosso normalmente comercializa muito cedo e a gente acredita que mais de 70% da safrinha, da segunda safra do Mato Grosso já está comercializada. Então, assim, o produtor, a gente vai entrar numa safra bem vendida, que se tornou mais vendida em função das quebras e que a disponibilidade também não vai ser toda colocada logo após a colheita. Então, o mercado vai passar por um momento de oferta restrita novamente, e isso, se o demandador precisa do produto e o produtor pretende segurar, a gente vai ter, sim, melhores momentos de preço. E como que o produtor encara isso, Cristiano? Ele tem, o produtor, né, com quem vocês têm contato na Pátria, ele tem um entendimento desse momento do mercado ou ele teme um pouco essas baixas que a gente está observando agora? Né? A gente vem recebendo um monte de perguntas aqui no Notícias Agrícolas se essas baixas do milho vão continuar, se ele tem que vender, se não tem que vender. Embora a gente saiba que cada produtor tem uma realidade, mas o produtor tem um entendimento desse atual cenário que está se desenhando aí para o mercado de milho depois de contabilizadas efetivamente as perdas da safrinha, ou ele ainda está um pouco mais reticente e tende a tomar medidas talvez aí um pouco mais né, nesse imediatismo? Não, realmente essas baixas, pela intensidade que elas tiveram, especialmente do milho, sim, elas trazem uma preocupação muito grande ao produtor, né? A gente, isso é natural do mercado, quedas são preocupantes, mas é claro que aí entra a parte da consultoria e do entendimento do mercado, de ajudá-lo a entender em que momento a gente está passando, por qual momento a gente está passando, e conseguir olhar um pouco essa questão do médio e longo prazo, e ver que realmente a gente não tem fundamentos se perdendo. Não é que entrou uma nova produção e que o produto está mais disponível, não é que existe um risco para a demanda iminente. Sim, é um momento que o mercado precisava até de realizações. A gente veio subindo, são meses que o mercado vem subindo. Então, realmente, chega uma hora que existe uma certa exaustão no mercado. Falta apetite para autistas, falta munição para que esses autistas continuem levando preço. E muitas vezes, principalmente quando a gente olha para o milho, o preço chega num patamar que o setor consumidor começa a abrir o bico, né? Fica realmente difícil de conseguir originar o produto dentro daquele preço, porque as margens ficam muito afetadas. Então, o mercado passa por uma certa realização, a gente vê os preços se acomodando, vê o preço do produto final lá das carnes podendo passar por um ajuste também, para que esse reajuste e aí o mercado volte a operar diante dos fundamentos que, como eu falei desde o início, não mudaram. Isso se aplica para a soja também, Cristiano? Ou como a gente ainda vai ter a possibilidade de ter uma grande safra aqui no Brasil, né? Grande em relação à safra anterior, mas talvez não o suficiente para recompor ali os estoques globais de forma adequada, né? Mas o produtor também coloca isso na sua conta na hora de fazer ou não fazer os seus negócios para a safra 21-22? Olha, na soja, e principalmente se valendo de fundamentos de longo prazo, a gente teve o relatório do USDA algumas semanas atrás e que trouxe notícias positivas para o longo prazo. Eles consideraram uma safra cheia nos Estados Unidos, perto de 120 milhões de toneladas. Uma safra cheia aqui no Brasil de 144 milhões de toneladas, Sim. o que seria aí quase 10 a mais do que a gente produziu esse ano. Então, para produzir 10 a mais, a gente tem que lembrar que tem que ter uma produtividade muito, muito boa, ou pelo menos 2, 3 milhões de hectares a mais, né, de produção, que não é fácil de se ganhar 2 milhões de hectares, 3 milhões de hectares em apenas um ano. Então, assim, mesmo com safras cheias, inclusive na Argentina, que eles projetaram uma safra aí próxima de 54 milhões de toneladas, a gente teria pouca mudança no estoque final lá em 2022. Então, esse é um cenário que mostra que a gente ainda vai ter uma oferta apertada perto de uma demanda que está bem consolidada nesse momento. Qual que é um fator de risco aqui para o Brasil? O fator cambial, por exemplo. Esse é um fator de risco. Mas aí volta aquela questão, né? Dentro de um cenário de baixa solidez fiscal aqui no Brasil, uma política que não tem conquistado grandes avanços reformistas por parte do Congresso, uma pandemia que ainda gera muito problema político, tudo isso nos mostra que o dólar também não tem hoje uma pressão de baixa muito forte. Certo. Então eu diria que o cenário de longo prazo para a soja, ele ainda é um cenário favorável, sem dúvida. A gente às vezes fala, né, de
queda nos preços, né? E os produtores acabam se alarmando e tudo mais, mas a gente ainda está falando de patamares muito elevados e que para a safra 21-22 vamos começar uma temporada com preços, acho que nunca vimos um início de temporada com preços tão elevados, né, Cristiano? Com certeza, cara, com certeza. Mas a preocupação é porque o preço do produto ele direciona diretamente a rentabilidade, né? A gente Sim. olha, por mais que o preço do fertilizante continue aumentando, por exemplo, um insumo importante, continue aumentando, o efeito do aumento do fertilizante, por exemplo, ele é muito mais diluído na rentabilidade do produtor do que o efeito do grão lá no final. O efeito do grão, se cair, eu perco margem, não tem jeito. A margem continua boa comparada com outros anos, com certeza, mas eu quero buscar a melhor margem possível, né? Então, quedas de preço são sempre preocupantes. O recado realmente é que hoje a sinalização de mercado, ela nos mostra que o longo prazo não apresenta grandes sinais de uma queda abrupta nesse mercado, porque a gente vai passar mais um ano com o estoque, né, que é a ponta ali do fundamento, né, que olha a oferta e demanda, um estoque muito próximo do que já estamos. Então, salvo aconteça alguma coisa, e aí esse salvo a gente não pode nunca descartar, porque aconteceu algo muito impactante no ano passado, por exemplo, que mudou a realidade dos preços, pode vir uma novidade que impacte realmente os preços no sentido contrário. Então, o produtor não precisa ficar 100% otimista e especular com a safra inteira, mas ele pode saber sim que existe ainda uma perspectiva de solidez no mercado. Bom, acho que dessa forma a gente arredonda bem o nosso comentário para mostrar que, de fato, apesar dessas correções que já eram esperadas, né, Cristiano? Porque tivemos ali máximas em 9 anos para a soja, para o milho, os preços do farelo subiram, do óleo nem se fala. É natural que o mercado passe por essas correções, mas ainda assim o produtor brasileiro tem um panorama à sua frente que é realmente bastante positivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É hora de realmente focar, né, no que pode acontecer, fazer as compras. Eu acho que o mercado de insumos é um mercado que tem que estar muito atento nesse momento. O fertilizante subiu muito, tem muitos produtos subindo muito. É hora de afinar para a próxima safra aí, né, já pensando na soja. Claro que tem o milho ainda para colher agora. E trabalhar sempre com segurança, não também ficar focado nessa questão de que o ano passado foi muito ruim, travar antes. A segurança é algo sólido para o negócio dele. Então, é trabalhar sempre fazendo boas médias, aproveitando alguns picos que o mercado dá. E é claro que não dá para acertar todos os picos, mas acertar alguns deles e trabalhar com segurança para o próximo ano, porque tudo indica que a rentabilidade vai ser melhor do que observamos no ano passado, porque, como você bem lembrou, o ano passado nós começamos com uma safra aí, vamos dizer, em preços de 70, 80, agora a gente está começando uma safra com preços entre 140 e 150. É muito melhor, sem dúvida. Com certeza. Cristiano, te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom ter vocês da Pátria conosco para trazer principalmente a realidade detalhada para o produtor brasileiro, que no final das contas o que importa é isso, né? Como é que o produtor está se saindo. É importante lembrar que a Pátria faz um trabalho extenso de garantir que a comercialização do produtor brasileiro esteja segura, seja, né, estruturada, com gestão de risco, que ele possa estar ali salvo de eventuais baixas do mercado como essas, ou que ele possa participar de novas altas como o mercado também sinaliza. É importante ter essa estrutura nas suas operações de comercialização, né, Cristiano? Com certeza, com certeza. A gente precisa usar as ferramentas que o mercado nos fornece, né? Trabalhar com tendências, trabalhar com os fundamentos é fundamental, mas se proteger de movimentações intensas que o mercado sempre tem é também fundamental. Ainda talvez seja uma coisa que o produtor brasileiro ainda usa muito pouco e que tem muito a crescer. Então, a gente está realmente trazendo cada vez mais isso aos nossos clientes, né, ao produtor, ao comprador, para que ele possa também trabalhar com proteções e navegar melhor nesse mercado que especula muito também, e isso tem que ser levado em consideração. Com certeza. Cristiano, obrigada mais uma vez. Um abraço para você, para todo o time da Pátria. E a gente se fala numa próxima, com certeza estaremos juntos mais vezes. Obrigada. Valeu, Carla. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima. Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios. É aquilo que o Cristiano explicou detalhadamente e, como sempre, de forma brilhante. Estamos ali focados realmente numa análise mais técnica, grafista, mais financeira e menos para os fundamentos.
Claro, a questão climática nos Estados Unidos pesa, as condições são favoráveis, porém os fundamentos não se alteraram de uma hora para outra, né? Essa semana especificamente a gente teve muita notícia sobre essa interferência do mercado do governo chinês no mercado de commodities, esses rumores do cancelamento de compras na China, mas que depois foram desmentidos pelo mercado, né, se a gente pode assim dizer, e mostrando que a China, inclusive, está buscando novas compras de milho, safra velha, inclusive, nos Estados Unidos, tamanha a sua demanda. Então, os fundamentos estão mantidos e garantem solidez ao mercado. Segundo o Cristiano, estamos aí passando por um movimento de correção, de realização de lucros, o que já era esperado pelo mercado, mas o mercado tende a voltar a patamares um pouco mais elevados do que os atuais praticados no mercado futuro americano, justamente diante desses fundamentos e dessa necessidade que o preço tem de fazer o seu papel diante de um quadro apertado de oferta e demanda. Tanto para a soja quanto para milho aqui no Brasil, a gente tem negócios um pouco mais restritos. As baixas recentes do milho acabaram assustando um pouco os produtores, mas também, como o Cristiano falou, os fundamentos seguem positivos para a formação dos preços. Isso deve fazer com que essas cotações se elevem, voltando a estimular os novos negócios. O mesmo vale para a soja. A diferença é que para a soja, quando a gente fala safra 21-22, a gente está falando de um início de safra com preços entre 140 a 150 reais. Base Porto na casa de 160. E isso já é muito mais alto do que o início da safra 2020-21. Então faça suas contas e veja de que forma você pode participar seguramente desse mercado.